Serelepes do Metal que acompanham o canal United by Metal, estamos de volta. O vídeo de outubro, indicação de álbuns, valeu! Pois é, a minha indicação já estava até ficando velha, os caras já tinham até me cobrado várias vezes aqui, que desde sempre que eu tô falando que eu vou indicar esse disco e nunca mais tinha feito indicações, mas antes tarde do que nunca, na verdade. E para falar de um disco foda que foi lançado esse ano, no começo do ano, que é o Gods of Violence do Kreator. Então, um disco que desde quando começou foram divulgados alguns videoclipes e já fiquei muito impressionado, cara. Aliás, o Kreator é uma banda que vem impressionando já faz bastante tempo, né, cara? Eles estão Desde os anos 80. É, exatamente. O que eu quis dizer é que eles estão numa fase que desde do Violent Revolution, é verdade. Que eles vêm numa... Só pedrada. É difícil você pegar um disco que veio depois do Violent Revolution que seja fraco. Não que antes seja fácil pegar um disco fraco, né? Toda vez alguma resenha da vida fala um dos melhores do Kreator. Exatamente, é. E o Gods of Violence, cara, que eles produziram com o Jens Bogren, que é um sueco, que tá aí ficando famoso pra caramba, que ele tá trabalhando com muita gente boa aí, daqui do Brasil. Ele produziu Angra, produziu de novo agora o disco do Angra que vai sair, produziu o último disco do Sepultura. E é um cara que tem muita gente requisitando. E o som do disco, né, a timbre e tudo mais, é matador, cara. E eu acho que foi o próprio Fábio que falou aqui sobre dividir o Kreator, rapidamente, pra gente tentar situar, só pra quem porventura não conhece. O Kreator, eu acho que ele pode ser dividido, a carreira do Kreator, acho que em 3 fases, né? Endless Pain até o Common of Souls, que é aquela fase oitentista maravilhosa. Teve uma fase ali meio... elemento industrial, né? Meio experimental, que vai do Renewal até o Endorama. Apesar de ser uma fase experimental, né? Tem um álbum ali que eu salvo, né? Não que os outros sejam ruins, mas eles têm algumas coisas diferentes. Esse disco que eu tô falando é o Cause for Conflict, que é um disco brutal, até mesmo pelos parâmetros do Kreator. Ele assusta pela brutalidade, pelos timbres, enfim. E do Violent Revolution, como eu falei, até agora com Gods of Violence, né? E como eu já falei bastante, eu vou destacar algumas músicas aqui. A primeira coisa que eu vou destacar do disco acho que o trabalho de guitarras do Kreator, cara. É uma coisa que me impressiona a cada lançamento. Eu tava lendo semanas atrás, aí uma matéria sobre os guitarristas preguiçosos, que ficaram preguiçosos. Eu não vou citar aqui nomes, que é para não gerar polêmica, mas com certeza, não era uma matéria, era alguma resenha que eu tava lendo que citou alguns guitarristas que com o tempo ficaram preguiçosos e tudo mais. Acho que dá para você imaginar aí. Mas esse termo não se adequa de jeito, de maneira nenhuma, com o Kreator, porque o trabalho de guitarras do Kreator, e mais especificamente desse disco, é impressionante, cara, porque tanto na parte de riffs, quanto as bases são bases dificílimas, e eu não consigo captar como que o cara consegue cantar uma parte totalmente distinta da base. É uma coisa de louco, cara. E o Kreator, ele não tem essa de amaciar o som, de fazer uma coisa mais fácil. E na própria música, a quinta música, que é a God of Violence, ela tem umas bases que são intrincadas demais e o cara consegue cantar e tocar aquilo de uma maneira... faz parecer fácil, entendeu? Então, pra destacar aqui, você ia falar alguma coisa? O Sammy, né, que foi o guitarrista que entrou na época do Violent Revolution, né? A princípio, assim, pelo menos a impressão que eu tive é que ele era um cara que não tinha muito o estilo da banda, pelo menos assim, a postura dele era mais serena, né? Mas ele consegue impor toda a agressividade dele, eu acho que nos riffs mesmo, né? E casou bem, até hoje tá na banda, né? Sim, exatamente. E muita gente fala, volta e meia é falado do Kreator que hoje em dia é muito melódico e tal. Mas mesmo sendo muito melódico, é uma coisa muito bem feita, porque se encaixa totalmente na pancadaria do Kreator. O Kreator nunca deixou de ser uma banda porrada.
né? A gente pode dizer isso. Teve ali períodos em que a banda fez coisas diferentes, mas no geral a banda é pancadaria sempre, cara, e da melhor qualidade. O que eles fazem hoje em dia é uma coisa que eu considero até original para uma banda de thrash metal. Esse termo também ele causa muita confusão na cabeça das pessoas, né? As pessoas não sabem separar uma coisa que é melódica de uma coisa melódica que é pejorativa. Isso, né? Exatamente. As pessoas escutam o negócio, a coisa melódica e já leva pra uma melódica, não sei o que e tal. E quando não tem nada a ver, cara. É uma coisa que é uma coisa que só engrandece o som da banda. E falando da formação rapidamente, a gente tem o Billy Petrosa, que é o cara da banda desde o início. O Sami, eu não vou pronunciar o que o cara é finlandês, então deixa o sobrenome dele pra lá. O Christian Gisler, que já tá na banda já há muito tempo. E o Jørgen Ventoreio, que tá desde o começo da banda, velho guerreiro da batera ali. E essa formação tá desde o Violent Revolution e tem muito a ver essa conexão do tipo de som que a banda faz hoje, com a qualidade, acho que com essa formação, né? E destacar rapidamente aqui algumas músicas. Poderia falar qualquer uma do disco, sem exagero nenhum, mas eu peguei aqui a World War Now, que é a segunda faixa, que ela tem um trabalho de guitarras fantástico, cara. Coisa que eu já falei aqui, acaba sendo repetitivo, mas não tem outra coisa para falar. Satan is Real, que é uma música que tem uma letra fortíssima e que as pessoas veem o título, né, Satan is Real, e já associam com satanismo, né? Dá até para entender, mas se você ler a letra, você vai ver que ela trata de uma coisa muito mais profunda. E, aliás, como os temas das músicas do Creator já há muito tempo. E a Gods of Violence, cara, que é a faixa número 5, que foi uma das primeiras que foi divulgada. Em suma, é mais um disco sensacional do Creator. E pra mim, hoje em dia, ninguém me perguntou, mas eu vou falar que hoje em dia talvez as duas melhores bandas de thrash metal talvez sejam Testament e o Creator, cara. Eles estão ali, cada um lançando cada disco um disco mais foda que o outro, cara. Então, pra você que ainda não escutou esse último disco do Creator, segunda vez que eu quero falar do Slayer, eu acho que o Carol King deve estar com ciúme, com certeza. Então, pra você que ainda não escutou esse disco do Creator, cara, tá aí, ó, a minha indicação. É isso aí. Passou até o hype, né? A gente poderia ter falado dele em algum momento antes, mas enfim, mas é um puta de um álbum. Vou tentar ser sucinto agora, né? Porque a gente tenta fazer do vídeo de indicações um vídeo um pouco mais curto, né? A gente consegue, é difícil também falar resumidamente sobre o Creator, né? Mas assim, eu vou falar sobre uma banda de São Paulo que foi fundada em 2010, se chama Breakout, e é mais uma dessas bandas aí dessa leva que tá tentando fazer um resgate aí da New Wave of British Heavy Metal, né? Não só em termos de melodias, mas também em termos de lance até visual da galera, né? Várias bandas estão aí seguindo essa linha, né? Timbragem de instrumento, né? E aí no caso tem uma nova nomenclatura, né? Até porque o som não está sendo feito mais... Isso daí começou na Inglaterra, mas ganhou o mundo, papai. Então está sendo produzido no planeta Terra todo. Então é New Wave of Traditional Heavy Metal, né? O que os caras fazem. Eu conheci a banda com a música Eyes of Evil, que foi até um single que eles lançaram ano passado, e de cara assim as guitarras já me convenceram de que era uma banda bem interessante. E eles lançaram esse ano o seu debut, né, cara, o Burning Lights. E cara, é muito legal a banda, principalmente no que tange assim o trabalho de guitarras, é bem característico mesmo da New Wave, e me lembra assim um pouco a banda Raven, né? Só que a Raven já é bem mais tradicional, né, cara? Mas me lembra um pouco, assim, algumas nuances essa banda. O vocal, né, que é a vocalista da banda é a Maíra Oliveira. Em algumas partes me lembra do Kay Hansen, cantando alguns timbres. Mas, cara, a banda é muito legal. Além da Maíra, você tem o Fábio Noct na guitarra, tem o Carlos Butler no baixo. Esse eu tive até a oportunidade de trocar alguma ideia com ele via Facebook. E o Lucas Borges na bateria, né, cara? E o álbum ele contém 8 faixas, e eu vou destacar aqui Eyes of Evil, que eu já falei, né? Foi a música com a qual eu conheci a banda. E a terceira música chama Come On, também é muito legal. E Ways of Anger também já havia sido divulgada antes para esse trabalho deles, tá? Você pode ouvir a música lá no canal dos caras no YouTube.
E Nothing to Lose também, no final dessa música, a Maíra dá uns agudão bem muito louco. E a música que encerra o disco se chama Don't Call It Luck, que foi o single de 2016, e é também uma música bem legal. Então é isso, é mais uma banda que tá fazendo esse resgate aí do heavy metal, que eu já falei no outro vídeo. Exatamente, que assim, você tá tendo essa moda, né, das pessoas tentando resgatar alguns estilos. O thrash metal eu acho que nunca deixou de ficar em evidência, sempre tem alguma banda tentando replicar o estilo, né? Mas como eu já critiquei também, no caso do thrash metal, dessa new wave of thrash metal, né? Muitas vezes as bandas acabam não trazendo muita personalidade, acabam só tentando reproduzir aquela música dos anos 80, mas sem dar sua própria personalidade às músicas. E muitas vezes sem qualidade, pra falar a verdade. Tem muita banda boa, óbvio, até indiquei algumas aqui, mas a maioria soa assim muito igual. E no caso do heavy metal, me parece até, pelo menos baseado assim aqui na nossa cidade principalmente, né? Era um estilo que sempre ficou, sei lá, dos últimos 10 anos pra cá, ele acabou ficando um pouco de lado. Né? Death metal ganhou muito, acabou se tornando comercial, porque é um estilo que sempre ficou em evidência, sempre teve mercado pro Death metal, sempre muitas bandas surgindo. E o heavy metal acabou perdendo um pouco de espaço. E os caras estão fazendo um resgate do heavy metal. Que é muito bom, né? E tentando colocar a veia tradicional. E os caras conseguem resgatar essa coisa dos anos 80, mas conseguem adicionar muitos dos elementos atuais e dar personalidade às músicas. E isso daí é muito bacana. Então tem muita coisa acontecendo aí, muitas bandas surgindo e muitas delas com muita qualidade. Elas ainda surgem com uma quantidade inferior em relação a essas bandas de thrash metal. Mas me parecem ter mais qualidade, sim, tem muito material mais interessante. Inclusive, então busque aí, os caras sempre colocam aí geralmente seu material completo no YouTube, até porque os caras querem divulgar o seu trabalho, não querem vender mais discos, até porque vender disco atualmente tá complicado. Então procure aí, muitas vezes no canal das bandas você tem o material todo, completo dos discos aí, apoie e quando possível, né, entre em contato com a banda e pede o CD. Exatamente, é isso. Beleza? Valeu!